Bem-vindos ao vídeo mais nostálgico que você vai ver hoje. Se você nasceu nos anos 90, prepare-se para uma viagem no tempo. E se você não nasceu, bem, prepare-se para entender o que seus pais ficavam falando o tempo todo. Hoje vamos falar de coisas que eram usadas nos anos 90 e vamos começar falando do objeto de desejo de todas as locadoras de vídeo, isso mesmo. Estamos falando do videocassete, sim, aquele aparelho que a gente usava para ver filmes alugados e gravar as novelas para assistir depois. Era uma época em que a tecnologia era tão avançada que a gente podia rebobinar a fita com um botão e até programar o aparelho para gravar nossos programas favoritos. Mas vamos combinar, o videocassete era um verdadeiro obstáculo para o filme que a gente queria ver. Era preciso alugar a fita, rezar para que ela estivesse em boas condições, colocar no aparelho e torcer também para que a fita não travasse no meio do filme. E se você quisesse ver algum filme que já passou na TV, era preciso esperar o filme ser exibido novamente e gravar na fita com todo o cuidado para não deixar nenhum pedaço de novela ou do filme no meio. Os anos 90, né, galera? Uma época em que a tecnologia era simples, mas suficiente para nos divertir e passar o tempo. E o videocassete era o nosso melhor amigo na hora de curtir um filminho ou gravar aquele programa que a gente não podia assistir ao vivo. Que saudade dessa época em que a gente, precisava se esforçar um pouquinho mais para ter um pouco de diversão. Quem aí já teve uma dessas? Estamos falando das famosas canetas dos anos 90, isso mesmo. Algumas eram metalizadas, outras eram metalizadas e com glitter, e as mais tops eram metalizadas com glitters e com cheirinho. Parece que quanto mais brilho e aroma tinham, mais sucesso faziam na sala de aula. Era uma verdadeira competição de quem tinha a caneta mais incrível e quem conseguia escrever com mais estilo. As pessoas passavam horas escolhendo a cor certa e fazendo desenho nas margens do caderno. Quem não se lembra daqueles corações com as iniciais do crush? E também das frases de efeito tipo paz e amor e fica a dica. A gente se achava os donos do mundo, com aquelas canetinhas. E as cores, azul, preta, vermelha, eram básicas. Mas as canetas de outras cores eram as que realmente faziam a diferença. Tinha o verde-limão, rosa-choque, amarelo-neon. Eram tantas opções e a gente se confundia na hora de escolher. E ainda tinha a questão do tamanho, As mais finas eram ótimas para escrever, mas as mais grossas eram preferidas para fazer aqueles títulos de trabalho escolar com letras enormes e coloridas. As canetas dos anos 90 eram realmente um fenômeno à parte e marcaram a nossa infância de uma forma muito especial. Quem diria que um simples objeto de escrita poderia trazer tantas alegrias e diversão? Isso é mais uma prova de que às vezes as coisas mais simples são as mais significativas. E aí, qual era a sua caneta favorita? Essa agora vai para as meninas fashions dos anos 90. Quem aí já usou uma borboletinha de cabelo? Aposto que muitas de vocês têm algumas perdidas aí no armário até hoje, Aquelas presilhas fofas que davam um toque especial no visual de vocês era a sensação na época. Era uma verdadeira aventura escolher o modelo para usar. Tinha borboletinha com glitter, com stress, com lantejoulas, com penas, era só escolher o que mais combinava com o look e pronto. E elas não ficavam restritas somente aos cabelos não, tá galera? Muitas meninas aí usavam as borboletinhas como broche em roupas, bolsas e até mesmo em sapatos. E quem nunca de vocês, meninas, não passaram pelo perrengue de perder uma borboletinha? Era um verdadeiro drama, não era? Vocês ficavam vasculhando o quarto inteiro atrás daquela que era a preferida de vocês. E quando vocês achavam, era uma alegria só. Conte aí nos comentários. Apesar de parecerem simples, as borboletinhas de cabelo nos anos 90 eram um verdadeiro acessório de moda e deixava o visual muito mais divertido e estiloso das meninas. Quem de vocês aí não lembra das cenas em que os personagens das séries favoritas de vocês usavam essas presilhas e aí vocês corriam para a loja para comprar uma igual? E aí, meninas, quem ainda tem uma borboletinha de cabelo perdida aí no armário? Talvez seja a hora de resgatar esse acessório tão querido e adicionar um toque de nostalgia ao seu visual. E quem aí já escreveu uma carta de amor?
Nessa era digital, uma carta escrita à mão é um verdadeiro respiro de romance, né? Mas quem aí já fez dobraduras nas cartas para deixá-las ainda mais especiais? Nos anos 90, as dobraduras eram a cereja do bolo e davam um toque especial às cartas. E quem nunca jogou aquele joguinho da dobradura, em que as pessoas escolhiam um número, depois uma cor e aí descobriam uma mensagem secreta? Era uma febre na época e as dobraduras eram tão características que a gente já sabia de longe quando alguém estava fazendo uma carta nos anos 90. E aí, quem ainda guarda aquela carta de amor com uma dobradura super especial e elaborada? Ou até mesmo aquele joguinho que a gente ficava jogando ali na aula de matemática? Não conta para a professora. Esses momentos nostálgicos dos anos 90 trazem um sorriso no rosto e aquela sensação gostosa de saudade. Então, que tal resgatar essas tradições das dobraduras e deixar suas cartas ainda mais especiais? E quem sabe até jogar um pouco, do joguinho da dobradura para matar a saudade daquela época tão divertida. E me fala aí, quem nunca sonhou em ter uma jaqueta hard rock? Essas jaquetas eram o símbolo máximo do estilo e da atitude dos anos 90. E se você tivesse uma dessas, era sucesso garantido. Mas vamos combinar, galera? Que conseguir uma jaqueta dessa marca era um verdadeiro desafio, não era? Afinal, ela só vendia fora do país e não tinha nada de Amazon na época pra gente encontrar, né? A gente se virava nos 30 para tentar encontrar alguém que estivesse viajando para o exterior e pudesse trazer uma jaqueta dessas na mala. E quando alguém aparecia com uma jaqueta hard rock, a gente babava litros. Era tipo assim, essa pessoa aí é o máximo, tem uma jaqueta hard rock. Eu queria ser ela quando crescer. Se você ainda tem a sua jaqueta guardada aí no armário, talvez seja a hora de tirá-la para passear de novo. Vamos fazer a volta aí nos anos 90, galera? E ostentar nosso estilo hard rock por aí. E agora me diz aí, quem lembra da época em que ter um computador em casa era uma coisa mais incrível do mundo? Era um verdadeiro sonho, de consumo ter um desses. Mas não era qualquer computador não, era aquele grandão, pesadão e que ocupava metade ali do seu quarto. Era difícil dividir o uso do computador com a família, Afinal, todo mundo queria jogar seus joguinhos e usar também a internet discada ao mesmo tempo. E se alguém precisasse fazer um trabalho escolar, aí era uma guerra para ver quem conseguia usar o computador primeiro. E quem lembra daquela sensação de estar conectado à internet discada? Era tipo uma emoção indescritível quando finalmente conseguia conectar, mas aí era só abrir uma página da web que parecia que tinha voltado aos tempos da pedra lascada, de tão lenta que era a conexão. Apesar de todas as dificuldades, ter um computador em casa era uma verdadeira revolução. Afinal, era possível fazer trabalhos escolares, jogar joguinhos incríveis como Pac-Man, Space Invaders e até mesmo ouvir um som no famoso Inamp. Ah, como era bom, galera? Bom demais aqueles tempos de tecnologia avançada. E quem aí já teve aquela televisão chiquérrima com VHS embutido? Era o auge do luxo ter uma dessas no quarto, afinal você podia assistir filmes sem nem precisar levantar da cama. E o melhor de tudo, era que você não precisava mais se preocupar em devolver as fitas na locadora, afinal, agora você podia ter seus próprios filmes e assistir quantas vezes quisesse. Era só gravar naquelas fitas VHS que pareciam ter uma vida infinita. Mas vamos combinar, galera? E era um verdadeiro desafio para conseguir sintonizar a TV. A gente passava horas apertando os botões. E quem aí se lembra do tempo em que o Discman era o aparelho de música mais cobiçado pelos adolescentes? Era o item mais valioso da mochila, o companheiro de todas as horas, o parceiro dos momentos mais íntimos. Afinal, música sempre foi item de paixão dos adolescentes, Mas vamos ser sinceros, galera? Não era nada fácil andar com aquele trambolho pendurado ali na cintura. Além disso, se você se mexesse muito, a música ficava pulando e você precisava ficar dando aqueles velhos tapinhas no aparelho para que a música continuasse tocando. Mas mesmo assim, todos esses perrengues, a gente amava o nosso Discman e fazia de tudo para mantê-lo sempre por perto.
Os bons e velhos tempos em que os CDs eram a maneira mais moderna de ouvir músicas. E claro, para armazenar essas preciosidades, o porta-CDs era o objeto mais necessário na vida de qualquer adolescente. Quem aí se lembra de ficar horas organizando os CDs por ordem alfabéticas, por gênero musical ou simplesmente pelo critério favorito do momento? E não adianta, tá? Falar que não tínhamos aquele CD especial que a gente guardava em um lugar privilegiado, longe do risco de ser emprestado ou pior, de ser roubado. E quando um amigo pedia emprestado o CD e devolvia com a capinha toda riscada, dava até uma dorzinha no coração. Mas mesmo assim, o porta-CDs era o nosso tesouro e a gente amava exibir a nossa coleção para todo mundo ver. E aí, galerinha, curtiram relembrar essas relíquias dos anos 90? E aí ficou com vontade de tirar a poeira dos porta-CDs e ouvir aquela playlist nostálgica? Não tem como negar que esses objetos marcaram a nossa adolescência e até hoje nos trazem boas lembranças. Mas e vocês? Querem mais vídeos desse tipo aqui no canal? Comenta aí abaixo. E não esqueçam de deixar sugestões para os próximos temas. É nóis, até o próximo vídeo. Fui!